diferente. Professor Régio Conrado, aqui, de acordo com estas que vão sendo as vossas análises, o Dr. Baltazar Fael estava aqui a dizer que as comunidades perderam crença nas nossas forças, inclusive há informantes no meio das comunidades que partilham esta informação para os próprios terroristas. Disse também que existe aqui uma certa proximidade entre as nossas comunidades e também as forças do Ruanda. Eu gostava de ter o seu parecer, já que tem um estudo mais aprofundado sobre esta situação do terrorismo na província de Cabo Delgado, num contexto em que estamos a falar da morte de um membro da unidade de intervenção rápida. Não, olha, em relação, portanto, a Cabo Delgado, há muitas opiniões, portanto, há muitas percepções sobre Cabo Delgado. O facto é que a situação do conflito em Cabo Delgado, para além de trazer questões emotivas ou questões que levantam questões de ordem moral ou questão ética, é preciso, de vez em quando, termos a capacidade de fazermos uma análise baseada nas evidências, baseada na lógica e, sobretudo, na capacidade de podermos entender as percepções das populações, dos militares ou dos atores envolventes naquela região. Há duas constatações que me parecem essenciais para responder à sua pergunta. A primeira constatação é que é verdade que no início deste conflito, desta guerra, portanto, do terrorismo em Cabo Delgado, havia uma grande desconfiança entre as populações e os próprios militares. Por uma razão muito simples. Primeiro, os nossos militares não conheciam, portanto, as populações, não conheciam, portanto, a região de Cabo Delgado, não tinham a noção cultural e a percepção e a natureza do conflito em que estavam envolvidos. Este é um aspecto central, porque os que estão envolvidos no aparato militar são moçambicanos que vêm de diferentes partes e não tínhamos tido ainda uma experiência parecida. As populações também, devido a alguns aspectos críticos entre as populações e os próprios militares, fora discutida a questão da desconfiança. Mas hoje, quando nós conversamos com as populações, a confiança foi se construindo e foi se consolidando. É verdade que a confiança é um processo que pode ter momentos de grande corrosão e momentos de grande solidez. E neste caso específico eu sinto que as forças de defesa e segurança conseguiram e têm feito um trabalho antropológico de proximidade com as populações, e isto pode ter resultados, entre outros. Por exemplo, hoje as populações já não são tão bastantes para fornecer informações aos terroristas, também não são tão bastantes para fornecer a logística militar, que era um dos aspectos críticos no contexto desta guerra em Cabo Delgado no início. Em relação aos ruandeses, é verdade que há um discurso oficial, há um discurso público de que os ruandeses têm mais proximidade com as populações. Eu penso que isso também é profundamente relativo, mesmo que não deixa de ser verdade, porque os ruandeses, para além de falar o Kiswahili, têm maior capacidade em termos militares, em termos de reconhecimento e até em termos de comunicação militar. Eles têm mais capacidade nesse sentido. E isto às vezes pode permitir que tenham algum tipo de informação muito mais detalhada relativamente àquilo que são a evolução destes grupos naquela região. E deixe-me dizer ainda que nós devemos reconhecer que as nossas forças de defesa e segurança, ao nível da província de Cabo Delgado, fizeram um grande esforço, não apenas do ponto de vista de investimento no material bélico-letal, mas também em termos de estudos aprofundados em relação a este fenómeno. O ISDEF tem publicado vários trabalhos em relação, portanto, a este fenómeno, são colegas que trabalham, inclusivamente há alguns colegas que são pesquisadores e militares a fazerem trabalho de pesquisa sobre essa região, e essa segunda constatação é que a evolução do fenómeno naquela região em particular, para mim, não é uma questão de desconfiança ou de confiança entre os militares, é sobretudo sobre a capacidade, não só de cortarmos aquilo que é a logística destes grupos militares, mas também e sobretudo de ampliarmos as técnicas de reconhecimento e de contenção da informação. Porque deixa-me dizer, e terminando sobre isto, em qualquer que seja a escolta, nós sabemos que há infiltrados que dão informação militar e informação de inteligência a estes grupos. A segunda coisa, nós sabemos também que nós precisamos de ampliar a nossa força aérea, de forma que, em caso de ataque ao nível, portanto, a nível da terra, nós temos capacidade de intervenção, portanto, aérea. E isto, muitas vezes,
não é necessariamente feito, não tanto porque há contra-vontade das nossas forças de defesa e segurança, mas às vezes por causa também da extensão do próprio território. Perdão, tratando-se aqui de uma escolta, não deveria existir aqui mais cuidado e mais reforço, de modo que as nossas forças de defesa e segurança não pudessem ter esta baixa? Olha, que tem havido cuidado, porque olha, a província de Cabo Delgado, devo-lhe dizer, de Pemba para Macomia, de Macomia para por exemplo, para Mocimba da Praia, Palma, etc., tem havido circulação de pessoas que circulam, pessoas que fazem comércio, pessoas que vendem os seus produtos. Nem sempre há ataques, mas como dissemos precedentemente, e aqui nós concordamos com o Dr. Faial, que efetivamente este tipo de ataques são quase que impossível de controlá-los na sua totalidade. Porquê? Porque são efeitos surpresas. Aliás, a guerra dos 16 anos no contexto de Moçambique, ou a guerra civil no contexto de Moçambique, ou a guerra de desestabilização, em parte teve o seu sucesso por causa da natureza de guerrilha. Quer dizer, se passava um comboio com nossos militares, eram atacados porque nem se sabia precisamente onde é que estavam, portanto, os grupos terroristas, para o caso específico aqui. Conrado, vou ter que lhe cortar, temos que gerir o tempo.